Carta, suborno. Descrição: talvez isso mude sua mente. Jogue esta carta imediatamente após qualquer jogada de dados, por qualquer jogador. Esse teste é imediatamente alterado, retroativamente, para 2. Se foi um ataque, só terá sucesso se o ataque tiver uma rede de poder de pelo menos 2. Ataques com um poder menor não podem ter sucesso. Isso requer todas as cartas de ação atualmente em seu Illuminati, um mínimo de 1. Análise: a ilustração da carta alude a um aperto de mão, não parece ser maçônico, mas alude a negócios obscuros, já que o recheio entre aspas, do aperto de mão vem cheio de dinheiro. É a prática de suborno. As sociedades secretas têm a visão de que compram tudo com dinheiro. E infelizmente, como a maioria das pessoas do mundo não tem temor a Deus, se vendem. Vejamos alguns exemplos de suborno de umas principais sociedades secretas, ou discretas, como eles gostam de dizer, a maçonaria. Funcionários romenos acusados de corrupção relacionada a maçons. Um tribunal de apelação deve decidir sobre um caso peculiar de corrupção em Timisoara, Romênia, envolvendo um ex-chefe de polícia e um juiz suspenso que são acusados de usar suas conexões com a maçonaria para aceitar subornos e proteger conhecidos de investigações criminais, informou a Balkan Insight. Além disso, de acordo com a lei romena, o ex-chefe de polícia Livio Popa e o juiz Ovidio Galeia, como funcionários públicos, foram obrigados a revelar afiliações a organizações não governamentais. Isso pode incluir sua filiação como maçons. Outros países, como o Reino Unido, discutiram se devem ou não exigir que os membros da maçonaria em funções públicas revelem sua afiliação à ordem. No entanto, de acordo com a Balkan Insight, as lojas maçônicas locais não são registradas como ONGs, enquanto a loja nacional é registrada como uma. Essa discrepância poderia ser usada para contestar algumas das acusações relacionadas a eles não revelarem sua condição de maçom. Durante suas prisões em 2017, os promotores acusaram vários outros por crimes relacionados em uma rede de funcionários corruptos, de acordo com a Devaru.ro. Carta, censura.
Descrição: este não é um problema de liberdade de expressão. Este é um problema de decência. Estamos fechando você. Esta carta pode ser jogada por qualquer grupo hétero, conservador ou governamental que faça, ou ajude, um ataque contra o grupo de mídia. Isso dá mais 15 de poder extra para aquele ataque, e o torna privilegiado. Que o Sarge agradeceu o Matheus Barros por ter me indicado essa carta para abordar nesse vídeo sobre a censura, o que aconteceu realmente com o meu canal no vídeo da parte 64 da série A Nova Era, Preparação para a Nova Ordem Mundial. Acabou que isso foi bloqueado o vídeo pelo YouTube com argumentos de discurso de ódio, algo que não aconteceu. Tava falando sobre as agendas da nova ordem e falava de tal agenda e mostrava a imagem ilustrativa. E isso está acontecendo já faz muito tempo, não só com o meu canal, com vários canais aí que abordam a nova ordem mundial, estão sendo censurados, o tema em si já está sendo censurado pelo Google. Por exemplo, esse pessoal progressista, eles podem falar de tudo e de todos, independente da maneira que for, é liberdade de expressão. Mas se uma pessoa falar dessa agenda, desse pessoal em específico, independente do que for, é discurso de ódio. Por exemplo, eles chamaram Yeshua de bicha, né? Num palco. Aí é arte. Mas se você chamar um homossexual de bicha na rua, é homofobia. É nessa lógica contraditória e hipócrita que o sistema trabalha. O que falar contra a sua agenda é discurso de ódio. O que vou falar a favor é até exaltado e enaltecido. Você vai digitar sobre certas coisas no Google, não aparece mais nada, é bem difícil de achar pela busca. Por exemplo, o tema de vacinação, só aparece coisa pró-vacina. Algumas coisas que tinham antes refutando o argumento de vacina não aparecem mais. Um exemplo, né, quando eu fiz a parte 7 dessa série, eu procurei sobre vacinas, né, argumentos favoráveis que mostram que a vacinação é nociva para a saúde. Eu achei muito pouca coisa. Antes, eu lembro que antigamente aparecia várias coisas. Também, você vai digitar sobre nova ordem mundial no Google, aparece várias coisas inúteis. Por exemplo, a rede podre de televisão, reportagem falando, entre aspas, do mito dos Illuminati e tal. Vários canais informantes tentando debochar, ironizar. Ou parece coisa de geografia, né? A nova ordem mundial, geografia, várias coisas para tentar denegrir a real conspiração. É o que está acontecendo faz tempo no Google, né? No YouTube, a mesma coisa. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aí. Esses dias para trás aí, eu fui escutar uma música que eu fiz de rap com um colega meu, chamada Alisson Demônios. Eu fui digitar no YouTube, né, para me escutar, sem ser direto pelo meu canal. Acabou que a versão do meu canal mesmo eu não achei. Eu digitei lá Alisson Demônios, não apareceu nada. Tipo assim, apareceu algumas coisas relacionadas e algumas coisas de uma série que eu tenho no meu canal e outras pessoas falando sobre isso. Até pessoa que não tem essa visão, colocando em interrogação aliens são demônios, tentando refutar essa visão que eu passei no meu canal. Mas beleza, não diretamente, mas tentando refutar a visão. Mas enfim, eu queria procurar a música para me escutar, não achei. Eu digitei novamente Alisson Demônios, Sarge, que é o meu apelido, né, que tá no meu canal. Não apareceu. Falei, pô, será que eu não vou conseguir escutar a música direto? Aí eu digitei Alisson Demônios, militante HBS, que é o nome da pessoa que fez a música comigo, o vulgo, né, da pessoa que fez a música comigo. Aí acabou que encontrou a versão que está no canal dele, que não é a versão original. A primeira estava postada originalmente no meu canal, ela tem quase 8.000 visualizações, mas ele também postou no canal dele posteriormente, e essa versão tem 200 visualizações. Mas enfim, a minha versão mesmo que eu estava querendo procurar do meu canal, não consegui encontrar. Que, como eu já disse no vídeo anterior, acredito que o YouTube esteja boicotando meu canal há muito tempo ainda, né? Eu até mostrei para vocês aí
O meu canal está próximo de ter 11 mil inscritos. Na verdade, semana passada até chegou a 11 mil, mas já caiu de novo. Tá quase com 11 mil novamente, mas caiu para 10.997. E nisso, os vídeos do meu canal, como eu já mostrei, eu acho que não tem necessidade de mostrar de novo, mas os vídeos tem 11 mil inscritos praticamente. Passou um ano, tem vídeo que tem 500 visualizações, 400. É a mesma coisa que o meu canal tivesse 1000 inscritos ou até menos, porque se os inscritos realmente estivessem vendo os vídeos, pela lógica, alguns inscritos, alguns usuários do YouTube não acessam direto, então pela lógica deveria dar uns, como é 11 mil, deveria dar uns 9 mil, 10 mil visualizações por mês pela lógica, mas não é bem isso que está acontecendo. Nesse caso, não apareceu o meu vídeo no meu canal, mas apareceu de um outro canal, que eu acredito que seja o problema, é o boicote ao meu canal. Meu amigo Thomas, que fez a postagem, me enviou um vídeo, ele mostrou que a série Nova Era, Preparação para a Nova Ordem Mundial, não aparece. Ele digitou literalmente o nome da série e a mesma não apareceu no YouTube, lá na busca do YouTube. Apareceu só coisa nada a ver, até coisa desinformante, mas a Nova Era mesmo e da Nova Ordem Mundial não apareceu nada relevante, apareceu só paradas que não tem a mínima conexão com a verdade, desconexas com a verdade. Ó, Will, eu pesquisei no PS4, mano, o título do seu trampo no YouTube, ó. Saca só como é difícil achar, ó, só com o nome, ó. Porque meu celular é meio ruim, não vai dar pra você ver direito. Mas o YouTube realmente tá dificultando, mano, os seus vídeos do seu canal. Ó, só vídeo lixo, ó, não tem nada a ver. Pode ver em cima ali, ó, tá? O título do seu trampo, ó. Essa mesma série que eu estou fazendo esse vídeo aqui, se você digitar ela aí em NWO, obviamente que vai aparecer muitas coisas, né? Porque esse jogo foi explorado por muitos conspiracionistas durante anos. Mas a diferença no meu canal é que eu sempre ponho NWO e NWO, que é a sigla de Illuminati New World Order, com a hashtag e o número do vídeo. Por exemplo, esse que eu estou fazendo agora é o 8. Mas se eu colocar isso, NWO, hashtag 1, 2, 3, não aparece meus vídeos. Eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube que tenha o mesmo título, né, que usa da mesma maneira que eu uso, mas eles insistem em não mostrar meu vídeo. A censura que está acontecendo, e eu volto a repetir, não é apenas com o meu canal, são vários canais que falam a mesma coisa, e também essa censura está rolando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com perfis de pessoas conservadoras, acontecendo isso. E logo menos nesse mesmo vídeo eu estou voltando para conversar com vocês aí. Carta, Elisa. Descrição: é realmente vivo, ou apenas pensa que é? Elisa pode ser vinculada a qualquer grupo de computador ou de rede. Esse grupo recebe uma carta de ação extra a cada turno. Mas, se essa ação extra resultar em um resultado positivo, de 11 ou 12, Elisa cai. Descarte esta carta e exponha todas as suas cartas de parcela ocultos. Nenhum grupo pode ter mais de uma, Elisa. Scissors. Shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. O robô humanoide Sofia, que disse como vimos que dominaria a raça humana, é um grande avanço para a agenda da inteligência artificial. Veja como este robô foi programado assim como o gado, abraçar a agenda da elite. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. Yesterday you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people.
Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sophia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye. Carta Feministas. Descrição: as feministas lhe dão um extra de +3 a qualquer tentativa de controlar um grupo liberal, ou de destruir um conservador. Usando a ação Feministas, você pode tirar aleatoriamente um grupo da mão de qualquer rival. Se o grupo é liberal, ele vai para o seu lado. Caso contrário, devolva-o. Hoje a sociedade moderna se vê mergulhada no conceito de igualdade. A tão sonhada liberdade feminina hoje se tornou uma prisão. Elas se veem presas a estereótipos da agenda feminista, na guerra de classes. Elas estão querendo se tornar igual ao homem e assim destruindo a essência feminina, transformando seus úteros em lugares estéreis. O feminismo tenta transformar a mulher no novo homem e o homem na nova mulher. Essa inversão de valores aí, que acaba pervertendo os valores essenciais estabelecidos pelo Criador. O Eterno, bendito seja Ele, criou homem e mulher com a mesma dignidade, mas ambos são diferentes. Hoje as mulheres querem ser melhor que o homem a todo custo. Eu não falo todas, eu falo essas feministas aí. Elas querem ser melhor que o homem, elas não querem nem igualdade, elas querem ser melhor, serem maiores que o homem. Então, elas têm ódio do homem. Então, lutar contra o padrão estabelecido por Deus é o mesmo que está lutando contra a própria natureza humana. Isso não é correto. As feministas acham que estão lutando contra a injustiça, mas elas estão lutando contra a sua própria natureza. Sim, as escrituras nos dizem que a mulher foi criada com o propósito para ser ajudadora do homem. O homem é o cabeça, o homem deve liderar. O homem traz o sustento e a mulher cuida do lar. Esse é o padrão. Mas hoje em dia, no mundo moderno, como esse padrão tem sido seguido, muitas das vezes o próprio homem não consegue sustentar a casa, então é permitido que as mulheres trabalhem, eles têm todo o direito de trabalhar. Mas o que acontece com o feminismo moderno é a guerra de classe, a mulher querendo ser maior que o homem. Tal. E de princípio existem padrões estabelecidos por Deus, que cada um tem as suas particularidades. O homem é diferente da mulher, cada qual foi criado por uma função para ambos se complementarem, não para disputarem quem é melhor, quem é pior, mas sim para um completar o outro. Pelas suas diferenças, um completa o outro. Por exemplo, o homem caça e pesca, e a mulher cozinha essa caça. Por exemplo, o homem cuida da ovelha, a mulher tira o leite. O trabalho dos dois é sempre esse, de um complementar um outro, um ajudar o outro, e assim se torna um só. Esse é o padrão. Não a mulher hoje tem se rebelado contra o homem. Eu falo no caso das feministas, né? Não estou generalizando, mas o feminismo tem se tornado um câncer na sociedade por isso. Na sociedade, desde a época dos antigos, né? A mulher vivia com o pai, com a mãe, com sua família. O pai trazia o sustento para sua casa. Até o dia que o marido fosse tirar a mulher de casa, ele tivesse as condições de sustentar sua mulher, para poder tirá-la de dentro de casa e ele sustentar ela. Era sempre nesse contexto. Era essa a sociedade, como eles chamam de patriarcal. Esse é o contexto estabelecido por Deus, pelo fato do homem ser o cabeça, ser o líder. E a mulher está sempre complementando, sendo ajudadora. Era essa sociedade. A mulher era cuidada, tipo assim, tinha sua família, o pai era o líder da casa, e aí a mulher era tirada de casa pelo marido para ele trazer o sustento para ela não ficar na mão de maneira alguma em nenhum momento. O papel do homem é sempre apoiar a mulher, e a mulher completa o homem, é ajudadora. Eu irei ler uma passagem das escrituras da mulher virtuosa. Bem-aventurada é a mulher que segue esses caminhos. Uma mulher valorosa, quem a encontrará? Pois seu valor está acima do de pérolas. O coração de seu marido nela confia plenamente, e fortuna não lhe faltará. Ela lhe faz o bem,
e evita o mal por todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, diligentemente trabalha com as suas mãos. Como as naves mercantes, de longe provê seus mantimentos. Levanta-se quando ainda é noite, prepara alimento para a família e porções para suas servas. Considera um campo e o adquire, e com o fruto de suas mãos planta um vinhedo. Reveste-se de vigor e incrementa a força de seus braços. Observa para que seja boa sua mercadoria. Mesmo à noite não se apaga sua lâmpada. Aplica-se no trabalho da roca, e suas mãos sustentam o fuso. Estende sua mão aos pobres e sua generosidade aos necessitados. Não teme por sua família quando vem a neve, porque todos aprontou vestes de frio. Ela mesma borda suas cobertas, seus vestidos são do mais fino linho, branco e púrpura. Seu marido é respeitado nos portões, quando senta entre os anciãos da cidade. Ela faz vestimentas de linho, vende-as e as entrega com cintos aos negociantes. Força e dignidade a revestem, e ri confiante no futuro. Só abre a boca com sabedoria, e a lei da bondade está sempre em sua língua. Cuida de tudo na casa, e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam e a abençoam, junto com seu marido que a louva, dizendo: muitas são as mulheres de valor, mas tu a todas sobrepujas. Passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno, por todo sempre será louvada. Concedei-lhe do fruto de suas mãos, e que seja louvada por suas obras na cidade. Essa é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é uma mulher que segue os princípios estabelecidos pelo Criador. Ela aceita que ela é ajudadora e complementa na vida do homem. Homem e mulher são diferentes. A mulher, ela é ajudadora, ela fortalece o homem. O homem precisa dela. Ela não tenta ser melhor que o homem. Igual eu falei no caso, se hoje em dia o padrão, a mulher não consegue, ela não casa com um cara que possa sustentar, não tem nada de errado ela trabalhar. Mas o problema, hoje em dia, as mulheres estão querendo ser o homem da relação. O contexto é esse. As mulheres de hoje em dia, as feministas que eu digo, elas querem bater de frente com o homem. Elas querem fazer funções que nem mesmo elas são capazes de fazer por causa dos atributos. Homem e mulher são diferentes um do outro. Cada um qual tem seus atributos. E por isso que eles se complementam, que são diferentes e se unem, se tornando um só. Então a mulher buscar trabalhar não é errado. Mas o padrão estabelecido, se a sociedade seguisse as leis estabelecidas por Deus, estaria vigorando, estaria vingando. O homem trazendo sustento para casa e a mulher cuidando do lar e dos filhos, trazendo uma boa educação. Mas infelizmente o feminismo tem trazido essa separação do padrão estabelecido por Deus, tem trazido ódio, gerado muita contenda, caos. Elas querem ser igual ao homem, até no sentido de falar que ela andar com seio de fora na rua, ela está fazendo igual ao homem, que ela também tem esse direito. Enfim, né? O feminismo, como eu disse, é como um câncer na sociedade. E ele é uma das agendas da nova ordem mundial. Ela faz parte da agenda da, como eu mostrei no vídeo anteriormente, essa questão de igualdade de gênero, pá, que está rolando, faz parte da agenda da nova ordem mundial, faz parte da agenda da ONU 2030. E pá, tem funções que são para o homem fazer e funções que são para a mulher fazer. Muitos lares não possam não ter a presença do homem, mas querendo ou não, o padrão de família estabelecido por Deus é esse: o homem como cabeça, a mulher como ajudadora. O homem traz sustento para dentro de casa e a mulher cuida desses mantimentos, cuida do lar, cuida dos filhos. E assim, o homem tendo uma boa liderança, a família tem sucesso. E obviamente que uma mulher virtuosa faz muita diferença. Porque como disse nas escrituras também, uma mulher briguenta traz caos para o seu lar. Então se o homem tiver uma mulher virtuosa para lhe ajudar, é uma vitória para o seu lar. E esse é o padrão estabelecido pelo Criador. Ele criou todas as coisas, ele sabe o que é certo e errado, ele é o dono da verdade. Então a gente não tem
bater de frente. A gente observa que a sociedade moderna, o pós-modernismo tem mudado isso, tem tentado inverter isso. Infelizmente, por causa dessa inversão, dessa perversão dos valores, existem movimentos como o feminismo, que vem tentando reconstruir ou reescrever a história. Mas enquanto esses padrões forem seguidos pela humanidade, o mundo vai estar em trevas e em caos. E a gente vê isso aí claramente nos movimentos feministas. É um exemplo. O movimento feminista é apenas uma agenda da nova ordem mundial. É um braço, ou seja, é um tentáculo daquele povo, né, que tem vários tentáculos. Pode ter certeza que um dos tentáculos da nova ordem, da agenda da ONU, é o feminismo e tal. O feminismo deturpa o padrão estabelecido por Deus. Enfim, o feminismo propaga também a questão do aborto, né? Igual a gente falou anteriormente, tem falado bastante, está até medindo um pouco das palavras para falar por causa da censura que o nosso canal vem sofrendo. Mas o aborto nada mais é que o homicídio de um ser vivo. Matar um ser vivo. O feto é um ser vivo. Então, o aborto, ele não deve ser propagado. Muito pelo contrário, né? Esse tipo de ideologia tem que ser eliminada da face da Terra. Carta: Fluoretadores diabólicos. Descrição: dá mais 5 por qualquer tentativa de destruir um grupo hétero ou conservador. Quando você destruir um, saque uma carta de conspiração. Análise: essa carta se refere à famosa agenda da disseminação de flúor nas águas. Faz parte da agenda da redução populacional. Eis um artigo científico da revista Nature. Atualmente, cerca de 40 países possuem esquemas de fluoretação de água artificial. Em alguns casos, apenas uma pequena proporção da população é coberta pelos planos. As estimativas publicadas mais recentemente sobre a cobertura da população incluem Estados Unidos, 64%, Canadá, 43%, Panamá, 18%, República da Irlanda, 73%, Austrália, 61%, Nova Zelândia, 61%, Israel 75%, Malásia, 70%, Reino Unido, 10%, Singapura, 100%, Brasil, 41%, Argentina, 21%, Chile, 40%, Espanha, 10%, Colômbia, 80%. Hong Kong também é fluoretada, com cobertura de 100% da população. Recentemente, grandes extensões foram anunciadas nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e no Brasil. Já no livro Purificação Sustentável da Água, de 2018, temos os dados atualizados e diz que, nos Estados Unidos, cerca de 70% do abastecimento público de água são fluoretados. Isso equivale a aproximadamente 185 milhões de pessoas, o que é mais da metade do número de pessoas que bebem água artificialmente fluoretada em todo o mundo. Neste artigo acadêmico citando o flúor diz o seguinte: em alguns países, particularmente em partes da Índia, África e China, a água potável pode conter concentrações muito altas de flúor, que ocorrem naturalmente, bem acima do valor de referência, recomendado pela OMS, de 1,5 mg por litro. Em 2008, 41% das pessoas, 73,2 milhões, no Brasil estavam recebendo água fluoretada artificialmente. Encontramos artigos científicos que mostram que o flúor é nocivo à saúde. Este artigo é de Harvard. Impacto do flúor no desenvolvimento neurológico em crianças.
Durante anos, os especialistas em saúde não conseguiram chegar a um consenso sobre se o flúor na água potável pode ser tóxico para o cérebro humano em desenvolvimento. Níveis extremamente altos de flúor são conhecidos por causar neurotoxicidade em adultos, e impactos negativos na memória e no aprendizado foram relatados em estudos com roedores, mas pouco se sabe sobre o impacto da substância no neurodesenvolvimento das crianças. Em uma meta-análise, pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard, HSPH, e da Universidade Médica da China, em Shenyang, combinaram pela primeira vez 27 estudos, e encontraram fortes indícios de que o flúor pode afetar adversamente o desenvolvimento cognitivo em crianças. Com base nas descobertas, os autores dizem que esse risco não deve ser ignorado e que mais pesquisas sobre o impacto do flúor no cérebro em desenvolvimento são necessárias. O estudo foi publicado online no Environmental Health Perspectives, em 20 de julho de 2012. Os pesquisadores realizaram uma revisão sistemática dos estudos, quase todos da China, onde os riscos do flúor estão bem estabelecidos. O flúor é uma substância que ocorre naturalmente nas águas subterrâneas, e a exposição ao produto químico é aumentada em algumas partes da China. Praticamente nenhum estudo humano neste campo foi realizado nos Estados Unidos, disse a autora principal, Anna Shui, cientista pesquisadora do Departamento de Saúde Ambiental do HSPH. Embora muitos dos estudos sobre crianças na China difiram em muitos aspectos ou foram incompletos, os autores consideram a compilação de dados e a análise conjunta um primeiro passo importante na avaliação do risco potencial. Pela primeira vez, conseguimos fazer uma meta-análise abrangente que tem o potencial de nos ajudar a planejar estudos melhores. Queremos ter certeza de que o desenvolvimento cognitivo é considerado um possível alvo para a toxicidade do flúor, disse Shui. Shui e o autor sênior, Philippe Gandian, professor adjunto de saúde ambiental da HSPH, e seus colegas compararam os estudos epidemiológicos de crianças expostas ao flúor na água potável. O banco de dados da China, National Knowledge Infrastructure, também foi incluído para localizar estudos publicados em periódicos chineses. Eles então analisaram possíveis associações com medidas de QI em mais de 8.000 crianças em idade escolar. Todos, exceto um estudo, sugeriram que o alto teor de flúor na água pode afetar negativamente o desenvolvimento cognitivo. A perda média de QI foi relatada como uma diferença de média ponderada padronizada de 0,45. O que seria aproximadamente equivalente a 7 pontos de QI para pontuações de QI comumente usadas com um desvio padrão de 15. Alguns estudos sugeriram que mesmo uma exposição ligeiramente aumentada ao flúor pode ser tóxica para o cérebro. Assim, crianças em áreas com alto teor de flúor tiveram scores de QI significativamente mais baixos do que aquelas que moravam em áreas com baixo teor de flúor. As crianças estudadas tinham até 14 anos de idade, mas os pesquisadores especulam que qualquer efeito tóxico no desenvolvimento do cérebro pode ter acontecido antes, e que o cérebro pode não ser totalmente capaz de compensar a toxicidade. O flúor parece combinar com chumbo, mercúrio e outros venenos que causam a fuga de cérebros química, diz Gandian. O efeito de cada tóxico pode parecer pequeno, mas os danos combinados em uma escala populacional podem ser sérios, especialmente porque o poder do cérebro da próxima geração é crucial para todos nós. Outro artigo científico diz que prejudica também a reprodução. Os efeitos do flúor sobre a fertilidade feminina e masculina são atualmente considerados um fator causador de problemas de infertilidade, sendo neste momento uma preocupação crescente por parte da comunidade científica. Carta F-Nord. Descrição: jogue esta carta imediatamente depois de qualquer jogada de dados que você fizer. Você pode descartar essa rodada e tentar novamente.
Isso não conta como uma ação, mas você deve descartar sua carta de grupo principal, ou quaisquer 2 cartas de grupo de sua mão. Análise. F. Node é a representação tipográfica de desinformação, ou informação irrelevante com intenção de desorientar, com a implicação de uma conspiração. É uma palavra cunhada em 1965 por Kerry Thornley e Greg Hill, no texto religioso discordiano, Principia Discordia. O discordianismo é uma religião recente fundada em algum momento entre 1958 e 1959, baseada na adoração de Eris, um ídolo greco-romano, da discórdia e da confusão. Essa palavra entrou na cultura popular depois de aparecer no The Illuminatus, trilogia, 1975, ficcional de conspiração satírica e paródias, de Robert Shea e Robert Anton Wilson. Nessa obra, a interjeição F. Node recebe poder hipnótico sobre os não iluminados, e as crianças na escola primária são ensinadas a serem incapazes de ver a palavra inconscientemente. Para o resto de suas vidas, cada aparecimento da palavra subconscientemente gera um sentimento de mal-estar e confusão, impedindo a consideração racional do texto em que aparece. A exclusão do texto da consciência racional também permite que os Illuminati publiquem mensagens uns para os outros em jornais, etc., sem medo de que outras pessoas tomem conhecimento delas. Está implícito nos livros que F-Node não é uma palavra real usada para essa tarefa, mas apenas um substituto, como uma mensagem subliminar, uma vez que a maioria dos leitores seria incapaz de ver o sentido real. Igual no desenho da carta, vemos a palavra F-Node múltiplas vezes, mas não é qualquer um que irá conseguir enxergar a real mensagem por trás de tantos F-Nodes. Que pode ser também considerado F-Node são os clickbaits. Alguns dizem clickbait, que literalmente é isca de cliques, que é muito usado na internet também para sensacionalismo. Muita pessoa usa esse clickbait para atrair seguidores para o canal, para clicar no vídeo, para visualizar o vídeo. Muitas das vezes com miniaturas chamativas, com um título dos vídeos totalmente sensacionalista, e os títulos não dizem o que realmente o vídeo fala. Que quando a gente está no tema sobre nova ordem mundial, tem muito canal que é assim. A gente fala, confirmado o anticristo, por exemplo, e não é confirmado coisa nenhuma. Pulando, ciclano, falando de data de arrebatamento, tal, coisa polêmica, para o gado ficar deslumbrado e clicar e ver o vídeo. E na verdade é um F-Node, que quer dizer uma coisa, mas na verdade é outra, passa uma desinformação. A gente vê muito isso em canais conspiracionistas aí no YouTube. Eles usam os títulos tudo em caps lock, e geralmente colocam urgente, tal, e tudo letras garrafais com exclamação, como se realmente tivesse alguma coisa acontecendo. Eu lembro de um canal falando que em 2018, se eu não me engano, falando que uma construção no terceiro templo era iminente. A gente está em 2020 e nem começou a construir. Para vocês verem como tem sensacionalismo na internet. Isso é uma desinformação. A carta F-Node é baseada nesse tipo de coisa. Por exemplo, usou o exemplo daquela mensagem nas fotos anteriores. Por exemplo, Star Wars, o Harrison Ford aludindo com uma arma tampando o olho, outra pessoa lá, um outro personagem com um sabre de luz tampando o olho. Eles querem passar a mensagem de que está aludindo a uma arma, um post promocional, mas na verdade é o olho, né, que está querendo aludir ali. Então essas pessoas aí da internet aí ficam falando, foi confirmado tal coisa, se cumpriu tal profecia, está se cumprindo, fulano é o anticristo, tal data é o arrebatamento, o verdadeiro nome do Criador. Aí você vai lá olhar,
várias desinformações diferentes, é uma briga de ego. Hoje em dia na internet tem uma briga de ego feia desses canais supostamente anti-nova ordem. Então, tá acontecendo uma briga feia, briga de egos, né? Então, existe esse conceito de F-Nords nesses canais aí. Estão propagando desinformação, fazendo sensacionalismo para chamar atenção. Então, eu lembro de um canal que eu não vou citar o nome, mas talvez alguém que vai ver o vídeo vai lembrar. Um fulano aí aproveitou que a gente aproveitou o contexto, é oportunista, colocou com letras garrafais também o título do vídeo, porque a gente agora está amenizando a situação, mas está vivendo a questão da quarentena e tal, isolamento social. Aí o fulano me veio dizendo, induzindo aos seguidores dele no vídeo, que por causa disso aconteceu uma manifestação com holograma. E esse cidadão aí estava induzindo pelo título do vídeo e pelo mimimi, pelo blá blá blá, que ele ficou enrolando o público dele durante o vídeo. Só no final do vídeo que ele foi revelar que essa manifestação por holograma aconteceu em 2015 na Espanha. Ela não é atual, e ele, pelo título e pelo mimimi que ele usou durante o vídeo, a manipulação que ele usou para manter a pessoa atenta no seu vídeo, ele só foi falar a verdade da manifestação em forma de holograma que aconteceu em 2015, no final do vídeo dele, induzindo as pessoas a continuarem assistindo o vídeo e passando uma desinformação, porque muitas pessoas poderiam ali não querer ver o vídeo até o final e acreditar que ele fosse verdade. Ele usou um clickbait, uma isca de clique para atrair pessoas, porque o contexto que a gente vive é o de isolamento social. Aí como está acontecendo o isolamento social, seria contra o padrão uma manifestação. E é exato que está acontecendo, mas ele usou um argumento correto, mas de forma tendenciosa a fazer sensacionalismo. E é isso que está rolando na internet hoje em dia, aí, nesses canais, não só nessa área, né? Igual tem post de jornal mesmo que coloca urgente, faz um design todo arrojado ali para chamar atenção, coloca um título do jornal, coloca embaixo urgente. Além de chamar atenção, de colocar tudo esse mesmo estilo de clickbait, ele não informa nem o que é urgente. A pessoa já ir clicando, já ir procurando. Muitas das vezes isso aí não é nada urgente, é apenas uma notícia. E muitas das vezes, por exemplo, no tema de nova ordem mundial, fulano que ia ter arrebatamento, mas não aconteceu nenhum arrebatamento. Ninguém falando que foi confirmado o anticristo, não foi confirmado coisa alguma. Mas de fato, o Steve Jackson, criador do jogo, é uma pessoa que estudou muito sobre nova ordem, que muito do que está nas cartas ali batem exatamente com a realidade. A gente vê essa desinformação por meio também de mensagem subliminar. Naquele filme Eles Vivem também tem os F-Nords. Eu vou mostrar para vocês exemplos. Quando o protagonista coloca o óculos escuro, ele enxerga a verdade que os não iluminados, de acordo com a trilogia, ou melhor exemplificando, o gado, não consegue ver. No jogo Illuminati, New World, Horda, existem muitos F-Nords. Em praticamente toda carta se vê triângulos com um olho dentro. Vamos observar as cartas que abordamos até agora. No anel, no brinco, na parte de baixo do sutiã,
na garrafa. Na carta F Nord, está explícito, só gado para não ver. Os F Nords também podem ser mensagens subliminares em anúncios, música e filmes, como por exemplo anúncios maçônicos, como esses aqui. Lembre-se de que uma regra importante da religião da discórdia é que você não deve acreditar em nada do que vê, ouve, lê ou aprende. É tudo uma ilusão de caos, confusão e discórdia. O F Nord é isto, como na maçonaria, símbolos têm mais de um significado, sempre um para o profano, outros para os iniciados. Carta, Crop Circles. Descrição: as runas rituais, cada uma com centenas de metros de largura, apareceram em uma única noite, concentrando seu poder nas linhas lei, por toda a Inglaterra. Jogue esta carta quando tiver o direito de comprar cartas de conspiração, ou de grupo. Você tem 30 segundos para olhar um baralho, e escolher quantas cartas você tem o direito de comprar. Você deve reorganizar o baralho depois. Isso custa como ação de um grupo de magia. Análise: os Crop Circles são construídos pelos seres humanos como hoax, e em boa parte dos casos, são aproveitadas tais obras humanas para criar lendas urbanas por adeptos da agenda alien. Em 1966, George Pedley, um fazendeiro australiano, encontrou um grande círculo em sua plantação, e disse ter visto um OVNI levantar voo a partir dali. A ideia dele era de passar a visão de que o OVNI pousou ali, e a mídia da época aproveitou a notícia, não comprovada, para fazer sensacionalismo e lucrar. Em 1991, após a declaração de Bauer e Shorley de que eles eram responsáveis por muitos dos desenhos, os círculos começaram a aparecer em todo o mundo. Em 1991, os autoproclamados brincalhões, Doug Bauer e Dave Shorley, apareceram nas manchetes por afirmarem que foram eles que começaram o fenômeno em 1978, com o uso de ferramentas simples que consistem em uma prancha de madeira, corda, e um boné de beisebol, equipado com um laço de arame para ajudá-los a caminhar em linha reta. Para provar a sua alegação, eles fizeram um círculo em frente aos jornalistas. O serialogista, um especialista nessas formações, Pat Delgado, analisou o círculo e o declarou autêntico, antes de ter sido revelado que era um trote. Inspirados por relatos de círculos em plantações australianas em 1966, Doug e Dave alegaram serem os responsáveis por todos os círculos feitos antes de 1987. E mais de 200 círculos em plantações no período entre 1978 e 1991. Após o seu anúncio, os dois homens demonstraram fazendo um círculo de cultura. Segundo o professor Richard Taylor, as pictografias que eles criaram inspiraram uma segunda geração de artistas de plantações. Os círculos em plantações evoluíram para um fenômeno internacional, sendo que agora centenas de pictogramas sofisticados aparecem anualmente em todo o mundo. Em 2000, Matthew Williams se tornou o primeiro homem no Reino Unido a ser preso por causar danos depois de fazer um agróglifo, perto de Devizes, Wiltshire. A polícia desvenda o mistério do Crop Circle. Eles têm sido uma fonte de mistério e diversão para os estudantes do bizarro por anos, mas ontem os círculos nas plantações atraíram a atenção de um novo público, o longo braço da lei. Um homem de Wiltshire de 29 anos na noite passada se tornou o que se acredita ser a primeira pessoa na Grã-Bretanha a ser acusada do novo crime de invadir um campo e criar padrões de trigo achatado. Matthew Williams, de Bishops, Kennings,
perto de Devices, foi preso depois que fotografias que supostamente o mostravam trabalhando com outro homem foram enviadas anonimamente para detetives. Ele aparecerá perante os magistrados de Devices na segunda-feira, acusado de causar danos criminosos a uma área não especificada de pastagem perto de Marlborough, em julho deste ano. O caso ameaça explodir o que há muito se acredita ser a principal causa dos círculos nas plantações: fraudadores bem equipados e altamente especializados. Por anos, os fãs do paranormal procuraram explicar os padrões estranhos e maravilhosos de círculos, quadrados e diamantes interligados como obra de alienígenas ou condições meteorológicas anormais. Desde o início dos anos 90, o Círculo de Artes britânico, Circle Makers, fundado pelos artistas Rod Dickinson e John Landberg, e subsequentemente incluindo os artistas Will Russell e Rob Irving, tem criado círculos no Reino Unido e em todo o mundo, como parte de sua obra artística para venda comercial. Até mesmo a Nvidia já criou um Crop Circle para sua campanha de marketing de um novo microchip, Tegra K1, em 2013. Observe que a logo da Nvidia é um olho. Carta, lobby de armas. Descrição: a resistência é 3, normalmente. Contra qualquer grupo liberal, estranho ou comunista, a resistência é 10. Sempre que um grupo conservador ou violento em sua estrutura de poder for atacado, seja bem-sucedido ou fracassado, você pode sacar uma carta de conspiração assim que o ataque terminar, se ainda assim controlar o lobby das armas. Análise: existem hoje no mundo mais de 1 bilhão de armas de pequeno porte. 857 milhões estão na mão de civis. Mais de 1.000 empresas de cerca de 100 países produzem armas pequenas e armamento leve e suas munições. A cada ano, são produzidas milhões de armas. Pelo menos 10 bilhões de unidades de munição são produzidas por ano só nos Estados Unidos. Muito mais do que uma bala por cidadão no mundo. Com esses números, a indústria do armamento é responsável por negócios que movimentam trilhões de dólares. Armas de fogo produzidas legalmente por uma fábrica brasileira e exportadas para um país vizinho podem retornar, clandestinamente, em algumas semanas, para o Brasil e armar grupos inteiros que atuam no tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, sem que se possa, uma vez escolhida uma destas armas, identificar sua trajetória. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007, 41.635 pessoas foram assassinadas no país em 2019, mais 51.558 pessoas assassinadas em 2018, somando em 2 anos 93.193 homicídios no Brasil. Observe este gráfico de 2017. Acerca dos homicídios por arma de fogo no Brasil, e veja como cresceu em geral, durante os anos, os homicídios. O estudo também traz uma comparação da violência armada no Brasil desde a década de 80. No período entre 1980 e 2017, cerca de 955 mil pessoas foram mortas com o uso de armas de fogo. A partir de 2007 até o ano que foi baseado o Atlas de Violência, houve um crescimento de 39,1% no número de casos.
Este sistema do lobby das armas gera trilhões por ano. Este sistema do lobby das armas encaixa com a agenda de trazer caos e medo nas cidades, além da redução populacional, apesar de não ter o mesmo efeito que a elite espera, pois mais nascem pessoas do que morrem por ano. Já falamos em outros vídeos dessa série de cartas, aludindo aos ataques a tiros com consequência de milhares de homicídios, que poderiam ser evitados se tais pessoas com tais perversões mentais e espirituais não tivessem tido acesso a armas. E o mesmo pode ser dito acerca de suicídio. Observe neste gráfico as centenas de pessoas mortas em ataques a tiros apenas nos Estados Unidos de 1991 a 2017. Isto é tudo que o lobby das armas não quer que você saiba. Carta: Matar pela Paz. Descrição: destrua grupos violentos e controle grupos pacíficos em qualquer uma das seguintes combinações. Destrua 2 violentos, controle 6 pacíficos. Destrua 3 violentos e controle 5 pacíficos. Destrua 4 violentos, controle 4 pacíficos. Destrua 5 violentos, controle 3 pacíficos. Destrua 6 violentos, controle 1 pacífico. Essa meta não pode ser combinada com outras metas de forma alguma. Análise: essa carta descreve os hips, um segurando o sinal da falsa paz, de pé, de frente ao policial, que está em uma posição de submissão, notadamente agredido. Os hips estão preparados e prontos para matá-lo pela imagem. Tanto é que no símbolo da falsa paz, carregado pelo hip, está quebrado, um pedaço do cartaz e ensanguentado. Isso obviamente é para aludir que foi usado ao cartaz, para a falsa paz, para agredir o policial. Como nos dias de hoje, vários supostos movimentos pacíficos têm ido para a rua manifestar, e eles sempre, junto com eles, vem o caos em meio a essas manifestações. Todos os ismos a gente falou nos vídeos anteriores do canal, inclusive no vídeo que foi bloqueado por essa rede social, né? Todo esse mimimi de, entre aspas, classista, né? Guerra de classes, que eles querem dividir as classes. É de observar que o hippie, ou os hippies, né, na imagem, estão finalmente prestes a cumprir o seu sonho de derrubar o sistema, né? Que é talvez uma metáfora, um simbolismo de que eles estão derrubando a ordem, né, ou o sistema com o policial em posição de submissão. É importante observar que essa carta está como goal, ou seja, meta, é uma meta da elite. O medo de contracultura dos hippies dos anos 60, 70, do século XX influenciou dramaticamente os jovens daquela geração ali, principalmente nos Estados Unidos, onde teve um impacto mundial. Teve seu reflexo no mundo. A gente viu o resultado dele. Muitos valores que antes eram fortes teve mais facilidade de aceitação por meio desse movimento de contracultura. Eles pretendiam que toda a estrutura anteriormente criada fosse derrubada, estrutura de padrões morais, né? Os valores que existiam antes, que eles deveriam ser derrubados para que os novos fossem estabelecidos. Igual esse policial aí, em posição de submissão, ele representa a ordem, e os hippies a anarquia, né? O caos. Então, a gente vê o policial em submissão, ele foi agredido, obviamente, e assim mostra que eles desejavam já que a ordem vigente fosse derrubada
para que fosse estabelecida uma nova ordem, saída do caos, que seria essa carta alude a isso, esses hippies agredindo o policial, que representaria a ordem. Então, a lei e a ordem, esse símbolo aí da falsa paz alude ao falso amor, que é o amor propagado pela lei de Telema. Faz o que tu queres, que há de ser o todo da lei, o amor é a lei, que seria o falso amor, que compactua com o erro, não corrige. Então a gente vê aí o não julgueis bastante sendo usado diariamente por religiosos, até mesmo pessoas seculares babilonizadas. Essa lei de Telema influenciou bastante o século XX, inclusive na época dos hippies, né, o movimento hippie, aquele tal de John Lennon que fez uma música que muitos acreditam que é uma música bonita, mas na verdade é uma das músicas mais satânicas que inventaram até hoje. Aquela música Imagine, ele fala, né, que de não existir países, imagina se não existisse países e tal, tipo fazendo uma alusão à nova ordem mundial, que não vai ter, vai ser um governo único, centralizado, não vai ter questão de nação, vai ser tudo um governo único. Também fala, imagina se não houvesse céu ou inferno, mas apenas o céu em cima de nós, tipo, para tentar passar uma ilusão, né, de anular a justiça divina, né, que pode viver conforme sua vontade aqui na terra, que o importante é o amor e tal, esse amor propagado pelos hippies, aquele sistema aí, um amor falso, né, um amor que não corrige, que compactua com o erro, não é que passa a mão na cabeça no erro, que tem atrelado ao não julgueis. Tudo isso aí tem tudo totalmente conexão com a lei de Telema do Aleister Crowley. A pessoa faz o que quer, o amor é que vale. Aquela ideia de toda forma de amar é válido também. Tudo isso é baseado nos ensinamentos do satanista Aleister Crowley, que também era maçom, tinha outras sociedades secretas, a OTO, por exemplo. Essa música e o John Lennon também fala: espere que você se junte a nós, tipo assim, na mesma ideologia, né? Mesma utopia de nova ordem mundial, mesmo sonho, esse perverso aí que vive conforme sua vontade, segundo a lei de Telema, não tem temor aos céus, muito menos amor a Deus, que vivem conforme suas vontades, né? E é isso que o John Lennon está falando, essa utopia da era de Aquário, que pode a sua vontade, toda essa turma falasse do movimento Nova Era, os hippies também abraçavam, né? Inclusive muita gente fala que a Nova Era começou na época dos hippies. Enfim, né? Essa música, essa carta, né? Ela é o título de uma música, um grupo antigo chamado The Fugees, F-U-G-S, Kill for Peace, matar pela paz. Mas no caso eles estão tipo debochando da guerra, né? Tal, fazendo uma forma de protesto, mas era a mesma turma, da mesma geração dos hippies, que iam trazer ao mundo essa falsa paz, esse movimento anárquico. E isso tem tudo a ver com a próxima carta que a gente vai abordar, que é o poder ao povo. E é justamente isso que acontece, dando poder ao povo, né? Desenho da carta, nossos punhos cerrados para cima, representando uma espécie de resistência, que é um símbolo mais voltado para o comunismo, para a esquerda. E aí seria o poder ao povo, né? O povo que em maioria não tem capacidade, não tem estudo, não tem capacidade de governar por si só, não governa nem a si mesmo. É um povo que não tem conhecimento. Então imagine o governo na mão do povo. O povo sem conhecimento, ignorante, querendo governar. Imagina o caos, a anarquia que não seria. Esse é o tema da última carta que iremos abordar nesse vídeo. Carta: poder ao povo. Descrição: destrua grupos conservadores e controle grupos liberais em qualquer uma das seguintes combinações. Destrua 2 conservadores, controle 6 liberais. Destrua 3 conservadores, controle 5 liberais. Destrua 4 conservadores, controle 4 liberais.
Destrua 5 conservadores, controle 3 liberais. Destrua 6 conservadores, controle 1 liberal. Essa meta não pode ser combinada com outras metas de forma alguma. Então, o poder ao povo, né? À luz de um momento que a gente está vivendo aí, que houve tantas revoluções populares, entre aspas, ao redor do mundo, nos últimos anos. Foi esse o tema do meu vídeo que foi bloqueado. Eu falei de vários movimentos populares, né? Movimentos sociais, e não tem como não falar, porque esses movimentos têm crescido bastante e têm influenciado muitas pessoas aí, por aí que não tem personalidade, mentalidade própria para formar opinião. Você sempre vai em embalo dos outros, da ideia dos outros, né? A ideologia de manada, igual gado. Isso também é bastante influenciado pela mídia de massa, seja televisão, rádio, revista, jornal, a própria internet, outdoor, sempre com as agendas sendo exaltadas. Uma delas aí, já falou bastante nesses últimos tempos aí, juntamente do feminismo, esse movimento que quer cotas, esse movimento étnico, por exemplo, a agenda gay tem crescido bastante, o feminismo, esses movimentos étnicos aí, pleiteadores de cotas, enfim, né, tem o ambientalismo radical, que faz parte da agenda do aquecimento global, né? Tem os movimentos abortistas. Todos esses movimentos aí estão, entre aspas, ganhando voz nos últimos tempos aí, propositadamente, para, entre aspas, aqui pensarem que eles estão sendo ouvidos pelo sistema. Mas, na verdade, esses movimentos sempre trazem o caos, né? Sempre trazem o caos. E tentou recuar sua ideologia pelo mundo afora aí. Por exemplo, gritante o Black Lives Matter. Qual o nome do negócio? Vidas negras importam. Ok, não é apenas vidas negras que importam. Todas as vidas importam. É um movimento de segregação, toda aquela ideia de guerra de classes está acontecendo no mundo de hoje como nunca, justamente por causa desses movimentos sociais. E isso é uma falsa crença, uma ilusão de que o povo está recebendo poder. Então, o povo tem alguma voz ativa no sistema. O povo, na verdade, é gado, é marionete. E as manifestações sempre acabam em caos. E as pessoas que estão correndo atrás de algo, sempre depois que acabam as manifestações, alguns casos, aparentemente, tal direito é adquirido, mas depois é tirado e vem muito mais coisa por cima, né? Que eles, tipo assim, claro, na época da passagem de ônibus, reclamaram de tal preço, hoje é 3 vezes mais caro do que daquela época, eles reclamaram tanto sobre passagem de ônibus. Hoje em dia é muito mais caro que era. Por exemplo, o que adiantou o pessoal manifestar contra a reforma da Previdência? Não adiantou nada, a reforma está aí. E no meio das manifestações sempre eles arrumam uma forma de colocar a gente infiltrada no meio para trazer o caos. Isso é inevitável, quase sempre tem isso aí. É muito difícil ter uma manifestação pacífica. Enfim, né? O poder ao povo é uma grande ilusão. Nas escrituras fala contra essa questão de se revoltar contra a ordem estabelecida. Provérbios 24, verso 21 ao 22. Teme ao Eterno, filho meu, e ao Rei, não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Aqueles dois que falam de Deus e do Rei. O povo que nas Escrituras é visto como autoridade, no mínimo permitido por Deus. Então, se está ali é porque Deus permitiu. Se está sendo corrupto, é porque não é de graça. Será que a nação não está merecedora dessa corrupção? Então, quando
há um corrupto, a gente deve alertar o próximo e tudo mais sobre corrupção, mas isso aí quem vai dar conta disso é o Eterno, o Criador. O ser humano não tem capacidade de roubar. E como a gente sabe, o sistema, a nova ordem mundial, o homem, o ser humano, nunca vai derrubar ela. O máximo que pode acontecer é atrasar ela. Mas as profecias bíblicas vão acontecer, querendo ou não. Então o ser humano tem mania de querer achar que tem poder, ele quer ser o poder. Ele não submete a Deus. Pelo fato de tal autoridade estar ali, com a permissão divina. Então foi ele que permitiu que estivesse ali. Então o homem tentar tirar, ele vai estar sempre contra Deus. É simples assim. Esse poder ao povo é uma grande ilusão. Porque o sistema é que manda. E isso, então alguém que a gente fala que tem uma tradição, é uma permissão divina. Se a nação está com um líder ruim, porque ela merece. Nada além disso. Isso aí também é Bíblia. Então, esses movimentos sociais aí, eles existem justamente para dar cabo da agenda. Tem a agenda gay, tem esse tanto de movimento LGBT, tem a agenda feminista, esse negócio de empoderamento feminino, tal, querer sempre os mesmos direitos, querer ser um homem, além de querer ser maior que o homem. E isso também, no meio dessa agenda feminista, tem o movimento abortista, tal, tem esse movimento agora de étnicos, eles tudo estão querendo estão acreditando que eles têm voz ativa, só que eles estão sendo usados de fantoche, de manobra do sistema. Tal. Eles estão sendo usados na famosa guerra de classes, estão dividindo, estão sendo usados para dividir para conquistar. Esse é sempre a meta da elite. Essa questão do aquecimento global também, e os ambientalistas radicais também picham, depredam a propriedade de outras pessoas para tentar protestar, tudo por causa da falácia do aquecimento global, mas isso é contraditório. O próprio spray faz mal para o meio ambiente. Se eles não comentam não. Todo esse movimento querem poder, tal, um governante populista, eles podem, entre aspas, ter essa ilusão com esse poder. Tem acontecido uma coisa que eu tenho reparado muito, é que o Bolsonaro recentemente tem abraçado bastante a bandeira gay. No dia da suposta independência, com o golpe maçônico, ele recebeu um travesti para almoçar, ele e a mulher dele, ambos tiraram foto, falaram, e a galera que segue ele falando assim, mas a toma esquerda, ele não era homofóbico e tal. Tipo assim, uma pessoa que é conservadora, ela não tem que levantar bandeira desse tipo de movimento. Falar para essa pessoa mudar sua rota, mudar seus caminhos, não passar a mão na cabeça do erro. Eu não gays, se elas não mudarem sua rota, a gente não tem que ter parte nessa caminhada não. É só ler o Salmo 1, um exemplo bom. Bem-aventurado aquele que não se assina com os escarnecedores, com pecadores, que não tem conexão com ímpio. É isso que fala as escrituras. As escrituras não ensinam a ter um padrão de moral, de justiça. A gente não tem parte com ímpio. Então, se é um governo conservador, isso não se encaixa. Isso é um falso conservadorismo, porque não tem que dar voz para essa bandeira. Essa bandeira é o oposto do conservadorismo. O conservadorismo é pautado na moral que eles chamam de judaico-cristã. Então, tanto o Novo Testamento, que é o livro dos cristãos, como o Taná, conhecido como o Antigo Testamento, não dá a volta a essa prática. Então isso não tem lugar no conservadorismo, não existe lei conservador. Gay, lésbica, travesti, muito menos. Travesti não aceita nem o corpo que Deus deu para ele. Então
não tem parte, não tem ligação, não tem conexão. Tentar fazer aliança com isso é mostrar o quão falso conservador que o Bolsonaro é. O Bolsonaro e sua esposa postaram fotos com esse travesti, mostrando, entre aspas, que não são homofóbicos, mas estão mostrando também que são falsos conservadores e tal. E não tem que abraçar essas bandeiras, não. Isso aí não é só o Bolsonaro e mulher, né? Aquele filho dele, Eduardo Bolsonaro, também está apresentando aquele Augustinho para as massas, para falar de gay conservador, e outras pessoas ligadas ao Bolsonaro também. Enfim, você vê que esse pessoal nada mais é do que oposição controlada, né? Eles falam tanto da esquerda, tanto da agenda globalista, mas eles estão seguindo a mesma cartilha da esquerda, da agenda globalista. Eles estão falando, abraçando a bandeira do movimento LGBT. Eu não vou poder falar muito sobre isso, porque eu não quero tomar strike no canal, mas vocês já entenderam. Um strike no canal, para quem está vendo o vídeo agora, por causa que eu falei justamente desses movimentos. Eles falaram que é discurso de ódio. Está havendo um questionamento falando sobre tal movimento e movimentos, né? Falando sobre esses movimentos aí, mostrando imagens ilustrativas e bloquear meu vídeo, que é apagado. Eu tomei uma advertência, um strike. Então é só para vocês terem noção aí, que eu vou usar as imagens também disso que eu estou falando na tela. Mas para vocês terem ideia que isso não é conservadorismo, nunca foi. Isso é populismo, um pitado de progressismo. O Bolsonaro, no passado, ele tinha fragmentos de um verdadeiro conservador. Ele falava que a Bíblia era contra tal ato, etc. Hoje ele já está falando a favor, está sendo contraditório do que ele falava antes. Totalmente. Ele é uma oposição controlada. É um grande engano. Ele infiltrou no movimento cristão conservador para depois jogar o veneno laico, né, progressista ali. O populismo nada mais é que isso, a pessoa quer ser popular em todas as classes, né? E quer, o populismo supostamente coloca o povo como centro da democracia, como se o povo tivesse poder. É essa ilusão para o povo. O presidente populista ele quer mostrar que o povo tem poder. Aí ele está se aproximando desses outros movimentos para se popular entre eles, ganhar popularidade. Por exemplo, o Bolsonaro ele era católico, ele foi batizado no meio onde os evangélicos se batizavam em Israel. Tal, ele também já foi em sinagoga, ele frequentava a loja maçônica, que a gente tem registro 2 vezes. Ele foi em loja maçônica, ele foi em religião do shintoísmo no Japão, foi em templo hindu, adorou uma imagem lá. Enfim, né? Ele quer ser populista, quer agradar todo mundo. Ele não tem um padrão reto de justiça, ele não segue o padrão das escrituras de justiça, ele quer agradar a todos, ele quer fazer o politicamente correto. A palavra certa é essa. Ele quer ser o politicamente correto, o populista é assim. Também, cada dia que passa, ele dá aquela luz de time, ele quer agradar todo mundo, só que ele entra em contradição. Quem é sincero vê esses vacilos aí dele. E é isso que ele está fazendo, um populismo. Que está conseguindo ludibriar muita gente. Inclusive, poucos seguidores dele estão acordando, a maioria continua cega com ele. E ele faz a mesma tática do sionismo. O sionismo se diz cumprimento de profecia, uma obra de Deus, lá a Terra Santa, mas lá tem concurso de ministrância, a maior parada gay do Oriente Médio lá aborto liberado, maconha quase liberado, o uso recreativo também. Enfim, lá também o movimento feminista é bem grande, lá tem secretismo religioso, lá tem derramamento de sangue inocente. Só alguns exemplos para vocês verem que é o mesmo padrão que lá existe, aqui também na direita do Bolsonaro, essa direita progressista aí, é uma mistureba de direita e esquerda. A única coisa que muda da esquerda, pelo que eu estou vendo, é a parte econômica, o resto é história para gado dormir. Mas deu para vocês entenderem, né, que o intuito do sistema é fazer passar o povo ter essa ilusão. Usam isso como massa de manobra. Mas enfim, para finalizar o vídeo, só queria agradecer que finalmente meu canal chegou a 11 mil inscritos.
estou nessa caminhada desde 2011, eu conheço a Nova Ordem desde 2009, desde 2011 que eu coloco o vídeo no YouTube, e até que enfim chega a 11 mil inscritos, ficou muito tempo parado. Vocês estão vendo que meu canal está sendo boicotado, algo muito estranho, né? 11 mil inscritos, vídeo demora até mais de um ano para dar 1000 visualizações. Não sei se eu queria agradecer a quem dá força aí pro canal, quem está compartilhando o material, porque para mim não importa, eu já falei várias vezes, eu não tenho para seguidores, sim que as pessoas que vejam o material possam colocar em prática tudo que tem aprendido, não apenas ter conhecimento, porque conhecimento sem ação é apenas informação. E o mundo é regido por ações, não apenas conhecimento. Se a pessoa não pratica, ela conhece, é nulo, é bom. Ela tem que praticar, tem que colocar em prática. Para mim é isso, o importante, essencial é isso. Que as pessoas possam colocar tudo em prática que elas estão aprendendo. E assim que elas vão iluminar a realidade que elas estão inseridas. Mas é isso aí. Tchau a todos.